Iremos falar hoje sobre o 7 de setembro, a data em que comemoramos a independência do nosso país. Em 1808, a família real portuguesa precisou vir morar aqui no Brasil, toda a família real portuguesa. Nesta época em que eles vieram morar aqui no Brasil, o nosso país ele era colônia de Portugal, ou seja, pertencia a Portugal. Todas as riquezas que eram exploradas aqui no Brasil, o ouro, a madeira, elas eram todas levadas para Portugal. Nada ficava aqui. Por volta de 1820, a família real portuguesa que morava aqui no Brasil, eles precisaram voltar para Portugal. Então, o rei Dom João VI nomeou seu filho, Dom Pedro, como regente para ficar aqui no Brasil tomando conta. Então, a família real voltou para Portugal. Ao observar o processo de desenvolvimento e independência do Brasil, a corte portuguesa enviou uma carta a Dom Pedro exigindo seu retorno a Portugal, pedindo que ele retornasse a Portugal e deixasse o Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um manifesto do povo brasileiro, pedindo que ele ficasse, que não voltasse para Portugal e que ficasse aqui no Brasil. Dom Pedro decidiu ficar aqui no Brasil e esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Ele falou bem assim: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. A partir desse dia, Dom Pedro passou a ser chamado de Dom Pedro I. Após o Dia do Fico, Dom Pedro I elaborou uma série de medidas que mudaria a história do Brasil. Algumas delas nós iremos observar aqui. Convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino e exigiu que nenhuma lei entraria em vigor sem a sua aprovação. Dom Pedro precisou viajar para São Paulo. Quando ele viajou para São Paulo, quem ficou tomando conta da regência foi sua esposa Leopoldina, durante o tempo de viagem. Diante das exigências que ela recebeu, continuou recebendo de Portugal, exigindo que eles retornassem para Portugal, ela convocou o Conselho de Estado, reuniu todos em uma assembleia, todos os ministros, e ali decidiram pela separação definitiva de Brasil e Portugal. Então, Leopoldina fez uma carta e enviou a seu marido, deixando ele a par de tudo o que estava ocorrendo. No dia 7 de setembro, Dom Pedro recebeu a carta. Ele voltou para seus companheiros, a guarda de honra, e falou: amigos, a corte portuguesa, eles querem nos escravizar e nos perseguir. A partir de hoje, nossas relações com Portugal estão quebradas. Ele ergueu sua espada nas margens do rio Ipiranga e gritou: independência ou morte. Este evento é lembrado como o Grito do Ipiranga. A partir dessa data, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser um país independente. Pátria amada e idolatrada, salve, salve o nosso Brasil.